A Europa tem cidades que parecem pintura. Paris com seus cafés charmosos, Roma com suas ruínas, Praga com pontes que mais parecem saídas de um sonho. Mas nem todo lugar do continente nasceu para brilhar. A umas boas horas de trem de Bruxelas, existe uma cidade que ganhou um título nada invejável. O nome dela é Charleroi, um lugar que já foi rico, poderoso e cheio de indústrias. Atualmente, é lembrada pelos prédios abandonados, pela criminalidade alta e por um charme que, infelizmente, ninguém ainda encontrou. No belo mundo de hoje, vamos te levar para conhecer Charleroi, a cidade conhecida por ser a mais feia da Europa. Número 1. Localização e dados geográficos. Charleroi fica no meio da Bélgica, a mais ou menos 60 quilômetros da capital, Bruxelas. Dá para ir de trem, de carro, de ônibus. É pertinho, coisa de 1 hora. No mapa, ela aparece ali colada ao vale do rio Sambre, cercada por colinas baixas, trilhos de trem e bairros que vão se espalhando como se não tivessem fim. De longe, parece uma cidade média. Mas quando você se aproxima, percebe que ela é bem maior do que parece. Na verdade, é uma das maiores da Bélgica. Isso porque, nos anos 70, Charleroi foi fundida com outras 14 cidades menores ao redor, formando um território urbano extenso, todo fragmentado. É um daqueles lugares que você atravessa por meia hora e ainda se pergunta se está no mesmo município. Boa parte da cidade é plana, cheia de avenidas largas, viadutos, bairros residenciais com cara de abandono e muitos galpões industriais antigos. Alguns em pé, outros só carcaça. A paisagem é dominada por concreto, trilhos e postes. Nada de cartão postal. E apesar de estar numa região central, bem conectada, a sensação é de isolamento. É como se a cidade estivesse ali, no meio do caminho, mas esquecida no tempo. Só que nem sempre foi assim. Teve um tempo em que tudo isso aqui era sinônimo de progresso. Número 2. História. Antes de ser chamada de feia, Charleroi era chamada de promissora. No final do século XIX e começo do XX, esse lugar era um dos motores da Bélgica. Uma cidade industrial que crescia num ritmo acelerado, com minas de carvão, usinas, fábricas de vidro, de aço e milhares de operários circulando todos os dias. Era tanta fumaça subindo das chaminés que a região ficou conhecida como Pays Noir, o país negro, por causa da fuligem que cobria tudo. Mas junto com a sujeira vinha o dinheiro. As minas empregavam gente do país inteiro. Os trilhos levavam produção para todos os cantos da Europa. E os bairros operários se espalhavam numa velocidade impressionante. Charleroi cresceu como poucas. Virou símbolo de progresso, com trens chegando, bondes circulando e fábricas funcionando dia e noite. O centro era movimentado, cheio de comércio, cafés, cinemas, gente comprando e vendendo. Teve até um tempo em que diziam que ela poderia competir com Bruxelas em importância econômica. Mas esse apogeu não durou muito. Veio a Primeira Guerra, e a cidade, que tinha se tornado estratégica por causa das ferrovias e das indústrias, acabou virando alvo direto. Número 3. Guerra, destruição e reconstrução. Em 1914, o exército alemão invadiu a região e transformou a cidade em zona de combate. Muita coisa foi destruída: casas, igrejas, galpões, linhas de trem. A cidade, que até ontem era símbolo de desenvolvimento, virou um campo de batalha cheio de fumaça e destroço. Quando a guerra acabou, o esforço de reconstrução começou. Nos anos 20, a cidade tentou retomar o fôlego. Algumas indústrias voltaram a funcionar, prédios foram restaurados, a vida urbana foi se reorganizando. Mas o brilho já não era o mesmo. O mundo tinha mudado, e Charleroi já não era mais aquela estrela industrial imbatível. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Até que veio a Segunda Guerra e tudo se repetiu. A cidade foi bombardeada de novo. Perdeu ainda mais infraestrutura e muitas fábricas fecharam as portas de vez.
O que tinha sobrado da Era de Ouro virou escombros. Depois disso, o que se viu foi um lento processo de declínio. Número 4. O declínio. Quando a guerra passou, o mundo seguiu em frente. Mas Charleroi ficou para trás. As minas começaram a ser abandonadas. A produção caiu. E aos poucos, os empregos foram sumindo. O que antes dava emprego para milhares de pessoas virou buraco vazio, cheio de água parada, ferrugem e mato crescendo. No lugar da fumaça e do progresso, vieram o desemprego, o abandono e o silêncio. A cidade que um dia parecia imparável, agora lutava para continuar de pé. As indústrias de aço e vidro também foram sumindo. Aquelas fábricas enormes, que eram motivo de orgulho, acabaram virando esqueletos de concreto abandonados. E com elas, também foram embora os empregos, os trens lotados, o comércio vibrante. A cidade entrou num ciclo difícil de reverter. Gente desempregada, jovens indo embora, prédios fechando, empresas falindo. Era como assistir a uma cidade inteira se desmontando aos poucos, sem ninguém conseguir segurar. Nos anos 80 e 90, a situação ficou ainda mais visível. O centro urbano foi perdendo vida. As fachadas começaram a descascar, o lixo se acumulava nas calçadas e os imóveis desocupados viraram parte da paisagem. Em vez de receber investimentos, Charleroi passou a ser evitada. Enquanto outras cidades se modernizavam, ela só acumulava promessas não cumpridas. A imagem de potência ficou no passado. O presente era de abandono. E foi nesse cenário que, anos depois, veio o título que colocaria a cidade no mapa de novo, mas não do jeito que ela queria. Número 5. A eleição da cidade mais feia da Europa. O ano era 2008. Um jornal holandês resolveu fazer uma enquete para eleger a cidade mais feia da Europa. Era para ser uma brincadeira, uma daquelas listas que viralizam na internet. E adivinha? Charleroi venceu com folga. Como era de se esperar, o título se espalhou rápido. Em pouco tempo, revistas, blogs e canais de viagem estavam todos chamando a cidade de a mais feia do continente, ou pior, a mais feia do mundo. E o mais engraçado é que ninguém ficou muito surpreso ou ofendido. A fama pegou porque fazia sentido. Era só dar uma volta pela cidade para ver a quantidade de prédios pichados, ruas mal cuidadas, estações de trem abandonadas e estruturas industriais apodrecendo com o tempo. Muita gente dizia que ela parecia uma cidade soviética esquecida no meio da Bélgica. Teve uma área em especial que virou símbolo do desânimo. É um trecho chamado Route de Mons, uma avenida longa que liga o centro de Charleroi a bairros mais afastados, e que já foi apelidada por blogs de viagem como a rua mais deprimente da Europa. A paisagem ali é um desfile de galpões fechados, prédios vazios, terrenos baldios e nenhuma alma viva andando na calçada. Mesmo de dia, o lugar parece noturno, e como se não bastasse o visual, tinha outro fator que alimentava essa fama: a sensação de insegurança. Número 6. Criminalidade. Não é só a aparência que pesa. Charleroi também carrega um dos maiores índices de criminalidade da Bélgica. E isso não é exagero. Os próprios dados mostram. Segundo o site Numbeo, que compila estatísticas com base na percepção dos moradores, a cidade tem um índice de criminalidade acima de 64 pontos. Funciona assim. Cada cidade recebe uma pontuação de 0 a 100, onde quanto maior o número, pior é o nível de criminalidade percebido. Se uma cidade tem 10 pontos, é vista como extremamente segura. Se tem 90, é considerada muito perigosa. A maioria das capitais do mundo costuma ficar na casa dos 40 a 60 pontos. Para comparar, Curitiba aparece com pouco mais de 60 pontos. E São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, tem cerca de 70 pontos. Ou seja, Charleroi está entre as duas, mais perigosas que muitas capitais brasileiras, e quase no mesmo patamar da maior cidade do país. E isso se reflete nas ruas. Moradores relatam furtos, assaltos, vandalismo,
tráfico de substâncias ilícitas e bairros inteiros onde o próprio táxi evita entrar. Tem rua que esvazia quando escurece, tem comércio que fecha mais cedo, e tem quem simplesmente já se acostumou a viver com a sensação constante de alerta. E junto com a violência vem o abandono. É calçada quebrada, prédio largado, poste sem luz, praça sem cuidado. Em certos quarteirões, a cidade parece esquecida, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa e ido embora. E o mais curioso é que Charleroi não é um lugar remoto. Tem aeroporto, conexão com a capital, linha de trem cruzando o centro. Mas apesar de toda essa estrutura, o que mais chama a atenção é a sensação de que tudo foi deixado de lado. Só que essa má fama acabou se tornando, de forma bem inesperada, o maior atrativo da cidade. Número 7. O turismo da feiura. Pode parecer absurdo, mas depois de ser coroada como a cidade mais feia da Europa, Charleroi virou destino turístico. Mas não do jeito tradicional. Não é o tipo de lugar onde se visita museu, catedral, mirante ou jardim botânico. O que atrai gente para cá é justamente o oposto. A cidade virou referência no chamado turismo da feiura, aquele que leva o visitante até os cantos mais degradados de um lugar. E convenhamos, essa cidade entrega tudo ao mesmo tempo: abandono urbano, criminalidade alta, construções inacabadas e aquele ar de cidade que simplesmente parou de tentar. E foi justamente essa combinação de ruína e contraste que atraiu um novo tipo de visitante: o turista do absurdo. Foi aí que um artista local, Nicolas Buissart, resolveu levar a fama a sério. Ele criou o Charleroi Adventure, um tour guiado pelos pontos mais feios da cidade. E sim, é exatamente isso que parece. O roteiro passa por lugares abandonados, galpões tomados por mato e tudo o que há de pior no quesito beleza. Tudo organizado com mapa, guia e até comentários irônicos pelo caminho. No começo, as autoridades odiaram a ideia. Achavam que isso só reforçava o estigma da cidade. Mas o passeio virou sucesso. Começou a aparecer em blogs alternativos, matérias de viagem, fóruns na internet. Gente do mundo inteiro começou a visitar para ver se era feia mesmo. Se não dava para competir com Bruges ou Viena, ela pelo menos encontrou um jeito de ser lembrada. E no meio da feiura, começou a circular dinheiro, curiosidade e até um certo orgulho irônico. Número 8. As ruínas mais famosas da cidade. Um dos mais conhecidos é a antiga torre de resfriamento, que fazia parte de uma usina termoelétrica desativada. Vista de fora, ela parece uma chaminé de filme pós-apocalíptico. Por dentro, virou cenário de fotografia urbana, com musgo subindo pelas paredes e água parada cobrindo o chão. Teve época em que dava até para entrar. Muita gente fazia isso só para tirar uma selfie no meio do abandono. Depois fecharam o acesso, mas a imagem ficou. Outro ponto clássico é a estação de metrô fantasma. Foi construída nos anos 70, com planos ambiciosos de modernizar o transporte da cidade. Mas o projeto travou no meio. Hoje, existe uma linha inteira que nunca foi usada. Várias estações prontas, mas sem trem passando. Tudo trancado, vazio, escuro. A mais famosa delas é a Piges, onde a plataforma foi finalizada, mas os trilhos nunca chegaram. Tem também o prédio da antiga empresa elétrica, todo pichado, com vidros quebrados e janelas arrebentadas. E não pode ficar de fora do roteiro o famoso prédio Rock Hill, que já foi uma fábrica de aço e hoje é usado como centro cultural alternativo, com festas, shows e exposições de arte urbana. É o tipo de lugar que tenta reciclar o passado, mesmo que o cenário ainda carregue aquele peso de cidade que ficou pelo caminho. Essas estruturas se espalham por vários bairros. Número 9. A tentativa de recomeço. Depois de décadas acumulando ruínas e estatísticas negativas, Charleroi começou a tentar mudar de rumo. Devagar, no ritmo possível. Mas começou. Nos últimos anos, a prefeitura lançou uma série de projetos de revitalização urbana.
Alguns prédios foram demolidos, outros começaram a ser restaurados. As margens do rio Sambre, que antes eram cheias de entulho e descuido, passaram por uma limpeza geral. Hoje já tem calçadão, ciclovia, iluminação nova. Coisa simples, mas que muda a cara do lugar. No centro, surgiram áreas comerciais mais modernas, como o Shopping Rive Gauche, que ajudou a dar uma sacudida na economia local. E por incrível que pareça, funcionou. A movimentação aumentou, novas lojas abriram e a região central passou a receber mais gente, inclusive turistas que chegam pelo aeroporto e decidem passar 1 ou 2 noites na cidade antes de seguir viagem. Falando nisso, o aeroporto também virou peça-chave nesse processo. É o segundo mais movimentado da Bélgica, perdendo só para Bruxelas. Muita gente que viaja com companhias aéreas low cost acaba pousando por ali, e isso gerou uma espécie de turismo colateral. Gente que nem pensava em visitar esse lugar, mas que acaba conhecendo pelo simples fato de estar de passagem. Além disso, o policiamento aumentou nas áreas mais críticas, com patrulhas mais frequentes e câmeras de vigilância espalhadas em pontos estratégicos. Não resolveu tudo, claro, mas ajudou a frear um pouco a sensação de abandono generalizado. Aos poucos, a cidade tenta reconstruir a autoestima. Começou a explorar mais a própria cultura, dar espaço para a arte de rua, investir em eventos locais e recuperar alguns espaços públicos. Ainda tem muita coisa por fazer, mas pela primeira vez em muito tempo, dá para dizer que Charleroi está tentando levantar a cabeça. Número 10. Futuro. Como a gente já adiantou, apesar dos esforços, Charleroi ainda carrega muita coisa mal resolvida. A paisagem urbana continua marcada por cicatrizes. Mesmo com reformas aqui e ali, o número de prédios abandonados ainda é alto. Bairros inteiros seguem com ruas mal cuidadas, fachadas caindo aos pedaços e imóveis que parecem esquecidos há décadas. O desemprego ainda é um problema crônico. A cidade tenta se reinventar apostando em tecnologia, logística e serviços, mas nem sempre consegue absorver a mão de obra que ficou órfã da indústria pesada. Muita gente vive com dificuldade, dependendo de programas sociais ou buscando trabalho em cidades vizinhas. E tem a questão da imagem. Por mais que existam campanhas, eventos culturais e melhorias visíveis, a fama de cidade feia e perigosa ainda gruda. É aquele tipo de rótulo que demora para sair, mesmo quando as coisas começam a melhorar. O turismo alternativo ajudou a atrair um novo olhar, mas também reforçou a ideia de que a cidade só vale a visita pelo absurdo. Falta mostrar que existe vida além das ruínas. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso que a gente viu aqui, você acha que Charleroi merece mesmo o título de cidade mais feia da Europa? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber a sua opinião. Se curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos destinos curiosos que a gente vai explorar por esse mundão afora. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima viagem.